homens da história, que é a geração de homens fracos, são os bebezões de 80 quilos, os adolescentes, né? Essa meninada aí, esses adolescentes de 36 anos dentro de casa, pedindo leite com pote para a mamãe, né? Mãe, leite, acordando, parecendo um zumbi, parecendo The Walking Dead, né? Acordado à noite, viciado em masturbação, pornografia, Free Fire, assim vai, Call of Duty. Aí acorda meio-dia o adolescente, não quer trabalhar porque ele está com 34 anos e vai brigar com a mamãe porque o leite com pote não está bom. Manda esse camarada para lá. Eu não garanto que ele volta, mas que ele vai sair de lá macho, como meu pai dizia, né? Diz ainda, meu pai está vivo, honra essas calças, menino. Honra essas calças e vai plantar fava no asfalto. Nunca soube o porquê que é fava no asfalto, mas ele falava quando brigava com a gente. Honra essas calças e vai lá plantar fava no asfalto. Enfim, e teremos também a imersão à força dos pais, que é falando sobre relacionamento de pais e filhos. Siga-me na rede social para você ver isso aí. Nosso trabalho, eu sempre apresento aqui, no meu primeiro trabalho, colocando a casa em ordem, discernindo as lágrimas, um dos livros que eu sou mais apaixonado, que eu falo das minhas dores durante o tratamento de câncer. Esse livro que está se esgotando, não vou produzir o próximo, eu vou ter que mandar fazer isso. Graças a Deus, já tenho 18 agendas, que é o seminário que eu dei aqui no ano passado, não lembro da data. Foi outubro, novembro, setembro, quando é que foi aqui? Outubro, não foi? Que foi de cura emocional. O que eu estou lançando agora é o módulo 2 dele, que é traumas e feridas e abuso sexual. Por que você fez isso comigo? Ali eu vou contar também um pouquinho da minha história, do meu testemunho, que eu fui abusado na minha infância sexualmente por 3 pessoas, e por que isso, o que isso complicou na minha vida, enfim. Então, está ali o nosso material. E o que eu estou lançando aqui hoje com vocês, na verdade, é uma introdução. Esse livro é toda a minha visão do módulo 1 do seminário da família. Morte da família, desconstrução, a crise, né, moral, divórcio, enfim, alguns dados que eu vou trazer aqui, tá? Então conecte-se comigo, é o tema da mensagem, discernindo a visão familiar, é o tema do livro. Vamos caminhar nessas áreas. Sentadinho, do jeito que os irmãos estão, quero te convidar a ter mais uma palavra de oração. Pai, eu te louvo pelo dom da vida e pela graça ministrada a nós. Peço a tua bênção de forma absoluta e plena sobre esta casa, sobre as famílias que aqui estão. Concede-nos a bênção do teu bom decório. Escancara sobre nós as generosas janelas dos teus celeiros. Queremos caminhar sobre essas águas do discernimento familiar. Ajude-nos a entender o que fazer, como fazer, quando fazer, onde fazer e para quem fazer, porque nós somos de Cristo, em Cristo, com Cristo, por Cristo e para Cristo. Assim nós cremos como igreja do Senhor. Em nome de Jesus, abraça-nos com teus braços de amor e cobre-nos com teu manto de misericórdia. Espírito Santo, esse tempo, desde quando começou a primeira canção até o último dia de nossas vidas, é do Senhor, é para o Senhor, em nome de Jesus. Amém, povo bonito? Para mim começar essa mensagem, eu preciso deixar bem claro para os irmãos que não é uma mensagem agradável, não é. Essa mensagem, ela entra no meu seminário. Eu ministro ela das 4 da tarde às 7 horas da noite no intervalo. Ela dura em torno de 3 horas e meia de ministração. Como enxergamos a família? Como enxergamos o casamento? Mas algo que eu vou falar que é mais profundo, eu quero te desafiar, eu quero desafiar você a inverter a ótica. Não é como a minha mulher me enxerga, ainda eu vou falar sobre isso. Não é como meu esposo me enxerga, vou falar também sobre isso. Não é como meus pais me enxergam, não é como meus filhos me enxergam. Quero ir além. Como que a sociedade, quando olha para a minha casa, quando olha para o meu casamento, quando o meu vizinho passa na porta da minha casa, como que ele me enxerga? Como eu moro no condomínio de casas, né, no condomínio popular, na região noroeste, e não são casas germinadas, mas são bem próximas. 63 casas, 67 casas tem esse condomínio, lá no Solar Rio. Quando eu
converso, quando a minha esposa, né, fica calorosa a discussão, que tipo de palavras que o meu vizinho escuta eu falando para ele? Que tipo de palavras que o vizinho escuta a palavra que uma mulher fala para o Senhor? Que tipo de resposta o jovem adolescente, o vizinho escuta que dá para os seus pais? Que tipo de correção os pais dão para os filhos que os vizinhos chamam? Vou mais além, vou ler o texto sobre isso. Como que a minha parentela me chama? Quando eu coloco, eu posto no grupo da família, normalmente todos nós temos, né? Família de pai e mãe no WhatsApp lá. Eu tenho a família Freitas de mãe e a família Almeida, que é de pai. Quando eu coloco toda a minha família, inclusive muitos deles estão me assistindo agora, Minas Gerais, São Paulo, Goiás Velho, que é a minha terra natal, eu sou nascido e criado na cidade de Goiás Velho, aqui em Goiânia, Aparecida, minha mãe e meus pais que já estiveram aqui comigo, eles estão me assistindo. Mas se terminar essa ministração e você pegar no telefone de um tio meu, de uma tia, de um primo, e ligar para ele, o que será que você vai ouvir de como que eles me enxergam? Quando eu posto meu livro, quando eu marco um evento familiar para que eles possam ir lá e conhecer o novo trabalho, a pergunta é essa: discernindo a visão familiar, não somente como eu me enxergo, mas como os outros enxergam minha casa. Vamos caminhar nessas áreas aí. Para falar um pouco sobre isso, eu decidi assim, eu achei relevante até a gente trabalhar, começar com esse texto. Você pode acompanhar comigo aqui, mas você também pode ligar ou ler, abrir a sua Bíblia, ligar ou abrir a sua Bíblia aí. Vou ler na versão da NVI, o que Paulo está escrevendo para Tito. Tito é uma carta bem pequena, né? Tito, a carta de Paulo a Tito, que era um dos discípulos dele. No capítulo 1 ele fala o seguinte, a partir do verso 10. Repito, tire foto, acompanhe, anote. Eu tenho um bom conteúdo para te entregar hoje. Informações muito boas. Verso 10 diz assim, ó: pois há muitos insubordinados que não passam de faladores e enganadores. Percebe-se aqui, é bom a gente dar essa pequena introdução do contexto. Paulo está escrevendo para Tito, a igreja de Creta. No verso 4, inclusive, se você voltar um pouquinho, você vai ver no verso 4 e 5, Paulo falando: Tito, por esta causa eu te deixei em Creta, para que você coloque em ordem as coisas que ainda não estão. Se voltar uns 3, 4 versículos aí, você vai ver isso. Então Paulo está instruindo um pastor em Creta, então ele está escrevendo para a igreja de Creta, para os cretenses. Vamos entender isso aí para você situar o assunto. No verso 10 ele fala isso: pois há muito entre os insubordinados. Olha aqui, queridos, rapidão, olha aqui para mim, por gentileza. Pois há muitos insubordinados que não passam de faladores e enganadores, especialmente os do grupo da circuncisão. A circuncisão era a aliança que Deus tinha com o povo no Velho Testamento. Olha o verso 11: é necessário que eles sejam silenciados, pois estão, todo mundo comigo, pois estão. O ensaio foi, ó, todo mundo junto, pois estão. Olha o que Paulo está escrevendo para Creta. Esse pessoal aí da igreja que fala que é da circuncisão estão arruinando famílias inteiras, estão destruindo famílias, estão desviando famílias, estão acabando com a moralidade cristã da família. Querido, o assunto é muito mais sério do que a gente imagina. Então não é o quanto Tito enxergava a família, não era quanto os obreiros, mas como que Creta, a cidade, enxergava a igreja naquele lugar. E ele continua dizendo: ensinando coisas que não devem, e tudo por ganância. O texto continua no verso 12, olha que interessante. Um dos seus próprios profetas chegou a dizer, gente da própria igreja, irmão. Paulo está dizendo, Tito, profetas dessa igreja ali, sabe o que eles me disseram?
os homens e as mulheres quarta-feira que tinham que lugar. São mentirosos, feras malignas, e só sabem comer e é preguiçoso. E Paulo fala: quem não trabalha não coma, morra de fome. Paulo fala lá: aquele que não trabalha não coma. Paulo está advertindo o seu discípulo, que Paulo chama de filho amado. Só tem duas pessoas que Paulo chama assim: Tito e Timóteo. Meu filho amado. Nem Filemão ele chamou assim, mas Tito e Timóteo chamam meu discípulo, filho amado. Lê depois o verso 2, 3 e 4, ele fala assim: nós dois temos uma fé comum, e você me serviu como um pai serve um filho. Paulo era apaixonado pela vida de Tito, mas falou para ele: tem problema, eu preciso deixar para você colocar as coisas em mão. Tem homens e mulheres aí arruinando famílias, tudo por causa de ganância. Não responda. Responda para você. O que nós estamos vendo de mais bonito que está acontecendo na internet hoje? De igrejas. O que está acontecendo hoje? Briga em cima de igreja. Eu vi um esposo, minha esposa me mostrou no vídeo. É o esposo de uma mulher que está indo, durante 18 anos teve caso com um outro PR. Os irmãos devem saber de quem eu estou falando. Eu ouvi esse marido falando. Ele falou: eu já não queria saber de nada. Agora na própria igreja acontece isso. Eu que não ponho o pé numa igreja nunca. Um ímpio falando isso. Eu em casa cuidando da minha filha, cuidando dos meus filhos, e a minha esposa saindo, falando que ia trabalhar e ia fazer outra coisa. Essas pessoas, tio, estão arruinando famílias inteiras. Estão destruindo aquilo que Deus mais preza na vida, querido. Deus, antes de formar um culto, eu falei isso aqui no primeiro seminário que eu ministrei aqui em 2023. Deus, antes de produzir um culto, Ele produziu uma família. Não é bom que Adão esteja só depois de Eva e os filhos que Deus começou a fazer culto. O tanto que Deus valoriza a família. Irmãos, na ordem de Deus para Adão e Eva, em Gênesis 1, depois em Gênesis 2 novamente, que ele fala: deixará o homem pai e mãe, iniciar a sua mulher, os dois serão uma só carne. Ambos estavam nus e não se envergonhavam. Não tem um conselho de Deus falando para ele buscar Deus, para visitar Deus, para orar, para consagrar, está falando para um servir o outro. O tanto que Deus valoriza a família. Anote isso que eu vou te falar. Na terra, o que mais aproxima do caráter e da natureza de Deus é a família. Antes de Deus ser Deus, Ele é o que? Ele é um? Ele é um? E como Pai, Ele enviou o seu? E aí Jesus ressuscitou e deixou quem? O seu? Que na vida tem figura de mãe, ainda que a figura mais próxima é a igreja. Normalmente, quem é que sai e fica cuidando dos filhos? É o pai ou a mãe? Quem é que sai para o trabalho e quem é que fica cuidando? Normalmente, o que é? A mãe. Então a figura que mais se aproxima do caráter de Deus é a família. Repita comigo: a figura que mais se aproxima do caráter de Deus, da natureza de Deus, é a família. Então, queridos, você nunca mais vai esquecer disso. Quando você fere uma família, você está ferindo a natureza de Deus. Façamos o homem conforme a nossa imagem, segundo a nossa semelhança. Macho e fêmea nos criou segundo a imagem de Deus, conforme a sua semelhança. Então, quando ferimos uma família, nós estamos ferindo a natureza, a essência daquilo que Deus é. Por isso que Deus é um Pai. Jesus foi para lá preparar o que para nós, Deus? Uma casa. E a Bíblia diz que lá no céu vai servir para nós uma mesa. Tudo que tem uma família. Olha que interessante. Infelizmente não podemos parar por aí. Eu preciso falar mais coisas para vocês. Mas olha isso aqui, queridos. Hoje, o que mais vemos é famílias deformadas no seu caráter, os seus valores, produzindo filhos cada vez mais deformados em seu caráter e em seus valores. É o que mais nós vimos por aí.
Pais e mães deformados nos valores, criando filhos deformados no caráter. Querido, não tem como ser diferente. Os nossos filhos são reflexos de quem nós somos. Precisamos dar um passo do pastor Samuel, nós como ministro do Evangelho. O senhor e a sua esposa, como pastores, figuras dessa igreja, juntamente com a pastora Leni, precisa dar um fim nessa história e parar, falar para os irmãos, parar de colocar a culpa em escola, em internet, em salinha, em política. Não, querido. Filho sem caráter é fruto de pai e mãe sem caráter. Nós temos que deixar de ser menino. Paulo escreveu para os seus filhos, um jovem Tito, e escreveu também para Timóteo. Timóteo, quando eu era menino. Tito, quando eu era menino. Líderes de Coríntios, quando eu era menino. Igreja de Tessalônica, quando eu era menino. Falava como menino, pensava como menino, descorria como menino. Mas agora eu cresci, abandonei as coisas do menino. Eu preciso assumir a responsabilidade, que a Isabela amanhã é fruto de quem eu sou hoje, é fruto de quem a Virgínia hoje, é o reflexo de quem a Isabela será amanhã. A responsabilidade é minha, irmão. É sua responsabilidade do seu filho, é sua responsabilidade do seu casamento. Aí ficamos feito menino. Sabe qual é a característica de menino? Todo menino, quando dá vida, é a susceptibilidade. E a susceptibilidade traz a sinceridade. Não tem nada mais sincero do que um menino da birra pelo chocolate no supermercado. Mas ele sinceramente é um menino infantil. O pai dá um chocolate e a criança para na hora de dar birra. Aí o chocolate acaba, daqui a pouco o que ela faz? Dá birra de novo, ela é suscetível à situação. E eu tenho que ser sincero com os irmãos, eu viajo esse desafio. Nós temos hoje uma igreja sinceramente infantil. Uma igreja infantil, irmão. Tudo suscetível. Se está bênção, se está tudo bom, eu estou feliz, glória a Deus, eu estou na igreja. Ficou difícil, Jesus volta logo. Eu quero estar com depressão, eu quero morrer, eu quero ser Jonas. Lembra em Mateus que os discípulos e os fariseus pediram a Jesus um sinal? O que ele fala? Não virá sobre vocês senão um sinal. Qual sinal? O sinal do profeta Jonas. Qual que é o sinal de Jonas? Leia o último versículo depois em casa. Jonas correu do ministério do chamado porque ele odiava o mundo. Ele queria que todo mundo morresse. Até quando saiu da história, aí Jonas vai lá servir, obedecer a Deus, pregar jejum, oração, até os cachorros, até os gatos, até os periquitos, tudo. Boi, gado, cavalo, todo dia. E Deus se arrependeu. 120 mil pessoas tinham cidade de vida. Deus se arrependeu e não matou o povo. Jonas subiu uma montanha para ver a destruição de Nínive. Aí Deus não destruiu, teve misericórdia. O que Jonas fez, irmãos? Capítulo 4, o que Jonas fez? Eu quero morrer, Deus! Me mata! Aí Deus fala assim: Jonas, descansa, dorme. Aí Deus faz nascer um pé de abóbora e dá uma sombra fresca. Aí Jonas, coisa boa, vou dormir. Quando Jonas acorda, o que aconteceu com o pé de abóbora? Uma larva veio e comeu. E Jonas começou a chorar de novo. Eu quero morrer! Eu quero morrer! Me mata, Deus! Aí Deus fala assim: Jonas, você chora por causa de um pé de abóbora, uma planta que não foi você que plantou, não foi você que fez crescer, nem foi você que matou. E você não quer que eu tenha misericórdia de uma cidade de 120 mil pessoas? Agora fala o verso 11 comigo, o 12, o 13, do capítulo 4. É o livro mais sem lógica da Bíblia. Eu não tenho fim, pastor Samuel. Eu termino com uma pergunta: Jonas, se você está chorando no pé de abóbora, não deveria eu ter misericórdia desse povo e não matar ele? Acabou o livro. Quem pergunta o que é outro que não quer, é onde? Deus, por que a
pena de Jonas lá, acabou, a tinta lá, deu tipo de abrique lá, falhou. Deus falou assim: não, porque essa história aqui vai continuar em minha igreja. O que você valoriza, igreja? Pede a obra de pessoas, reza. Pode dizer no interior, toma, quem pergunta o que quer ou o que não quer. Por isso que Jesus fala que é o sinal de Jonas, é o único sinal. Jonas, esse povo não sabe discernir a mão direita e da mão esquerda. Quem é que não sabe discernir a mão direita e da esquerda? Quem que é? Quem que é, irmãos? São as crianças, porque eles são meninos. Qual que é o sinal de Jonas? Uma igreja madura e deixar de ser menino. Por isso que é entender que quanto mais produzimos famílias deformadas em valores, os filhos vão sendo construídos a partir de caráter deformado. O conteúdo é longo, irmãos. Eu falei de um discípulo, Tito. Agora eu vou falar de Timóteo. Olha o que Paulo escreve para Timóteo, na primeira carta, no capítulo 5. Ordene, pois, essas coisas, para que vocês sejam o quê? Todo mundo. Se alguém não cuida dos seus, e especialmente da sua própria, o que acontece com ele? Ele negou, e é pior do que quem? Sou eu que estou falando isso. Paulo escrevendo agora para o seu outro discípulo, ele chama de meu filho amado. Se alguém, Timóteo, não cuida dos parentes, não tem como pregar isso, por causa do tempo. Sogra e sogro é parente, o cunhado é parente, tá? Sobrinho, primo, tio, avô, avó, é parente. Paulo não está limitando só os da casa, ele fala especialmente marido, mulher e filhos. Mas os parentes, quem não cuida, é pior do que aquele que sabe quem não crê nada? O ateu, o ator, o desatualizado. Sabe que não vale nem uma cebalena, como dizem? Pois é, quem não cuida da família dos parentes é pior que essa pessoa. Querido, infelizmente, pastor Samuel, eu já dobrei o joelho e pedi para Deus, pastor, me ensina, para me pregar avivamento. Irmãos, eu sou avivalista, eu sou do manto calamanto, do X para trás. Irmãos, sabe qual era o meu apelido? Eu prometi na Batista Independente. Sabe qual era o meu apelido? Batisleia. Eu dormia de calça e camisa com medo de Jesus voltar e eu ficar. Minha conversão foi coisa de louco. Batista, ninguém acreditava. Eu pedi para Deus me pregar avivamento. Sabe aqueles avivamentos que você levanta o braço para passar o sovaco? Poxa, o cara está ruim. Eu queria isso para mim, velho. Se eu pregava ali, eu preguei mais de 15 anos em Porto Espanhola, aqui fora do Goiânia. Irmãos, eu pregava Peniel, Cura Interior e Batista do Espírito Santo. E me andava novamente no Cristo e Batista do Espírito Santo. Eu pedi, mas Deus me chamou para isso, Suzana. Você tem a Suzana mesmo? O TikTok está começando a converter, a lembrar das coisas. Eu queria, Alexandre? Alessandro? Ó, meu irmão chama Alessandre. É o Bispo Freitas, ele está na Record aí, tá? Vocês vêm lá agora a live, viu? É meu irmão mais velho. Ganhei para Jesus, ele desviou para o universal. Eu brinco com ele falando isso, tá, irmãos? Eu brinco com meu irmão falando isso. Meu irmão chama Alessandro Freitas, Bispo Freitas. No Loares, lá meio-dia, não precisa ver. A diferença entre nós que ele é mais baixinho e ele tem cabelo e eu não tenho. Queridos, Alessandro, isso é nítido. Quando a Bíblia traz sobre isso, não tem nada mais valioso na vida de um ser humano do que a sua família. E Paulo está escrevendo, negou a fé, e é pior que outros crentes. E aí que eu quero trabalhar com vocês aqui rapidamente. Eu queria poder ter 2 horas para falar só sobre isso que eu vou mostrar aqui agora. Mas vai aparecer, os irmãos lerem em alto e bom som, tá bom? A palavra cuidar, que Paulo emprega nesse texto que ele escreve para Timóteo, em grego, ela tem vários significados. Olha só, olha comigo, vai aparecer, vocês vão falando lá. O primeiro é todo mundo bem forte, vai, zelar. Responsabilizar, ajudar, socorrer, prover, guardar, valorizar, atender, tomar conta, cumprir, santificar. Opa, passei.
não santifica os seus parentes, aquele que não cuida, aquele que não zela, aquele que não cumpre, aquele que não guarda, aquele que não atende, aquele que não toma conta, aquele que não protege, aquele que não responsabiliza, todos esses significados verbal está na mesma palavra que Paulo empregou quando ele falou no grego: aquele que não cuida dos seus parentes. É Bíblia, é Bíblia. Dentro desse conceito aqui, do que seria cuidar de uma família, aqui tem 12 características. Você talvez não tenha que notar, mas tira a fotinha aí, e também minha projeção está ali com o pessoal, com o Ministério dos Midianitas, ali só você pedir que depois eles publicam. Tudo isso aqui, tem mais, mas eu vou trabalhar nisso. Eu agora vou trazer a visão da sociedade. Olha só que interessante, a última coisa que o pastor pediu para me terminar antes das 11h15, porque amanhã é segunda-feira, todo mundo trabalha cedo, então eu preciso gostar, né? Olha só, hoje o Brasil registra 400 mil divórcios por ano. Isso que eu falei, não é uma mensagem agradável, irmãos. Sabe o que eu queria pregar? Prosperidade. Como eu queria pregar prosperidade, dentro da Bíblia, mas Deus me chamou para pregar isso. Hoje, a cada 40 minutos no Brasil, eu ouvi falar que essa estatística já baixou. Uma mulher sofre algum tipo de violência entre 14 anos assim, sem contar os abusos, estupros de vulneráveis, violência, feminicídio, assim. Só para você ter uma ideia de como está a realidade da sociedade. A cada 16 minutos no Brasil é feita uma denúncia para a pastora Maria da Penha. Olha como está a nossa sociedade. Por que discernir a visão? Porque eu preciso enxergar isso aqui. A cada 4 horas, uma criança entre 8 e 14 anos é abusada no nosso país. Detalhe: a Grande Goiânia é a maior capital de pedofilia da América Latina. É Goiânia. Tem como centro a região noroeste, onde eu moro, e o Parque Santa Cruz, na região sul do Rio. Uma das maiores quadrilhas que exportam vídeos de sexo com crianças está em Goiânia. Quando eu falo Goiânia, a Grande Goiânia, região metropolitana. Eu preciso falar isso, irmãos, porque Deus, quando Ele me trouxe esse título, discernindo a visão familiar, eu preciso trazer para mim, Senhor, não é porque em casa não esteja acontecendo isso, eu não quero acreditar que na casa de ninguém esteja acontecendo isso, mas como que eu posso ajudar as pessoas lá fora? Quando eu vejo os pastores, não é só aqui não, pastor, falando assim: gente, vai ter vigília, gente, vai ter projeto, gente, vai ter isso, vamos fazer isso, é no Brasil inteiro. Vem para arrumar a cultura, nós vamos fazer o evangelismo, cadê os evangelismos das praças? Quantas vezes nós pegávamos uma caixinha de som, parecendo uma caixa de abelha, o pastor Vanderlei pegava a turma dos jovens, nós íamos no meio da praça, da feira, ia pregar aquela caixa, rachando, falando do evangelho, pegando folheto. Isso aqui é para despertar a igreja. Abrir a mente, irmãos. Está muito pior do que a gente imagina. Tem coisa que para eu falar, eu tenho que perguntar para os pastores se eu posso. E se estiver gravando, eu não posso. Eu sei, eu estou atendendo pessoas do Brasil inteiro. Eu sei o que é uma família destruída. Querido, você não faz noção. Como eu disse, eu sofri abuso com 5, 7, 8 anos de idade. O que uma criança pensa? No último seminário que eu falei um pouco, que foi sobre cura emocional. Olha só que estatística: a cada 10 crianças entre 5 e 12 anos, 6 sofrem de depressão. Querido, já tem Rivotril para crianças de 5 anos, clonazepam aqui em Goiás, lexotan, valeriana, fluoxetina, Donarém, ou se você preferir, trazodona, ciprofloxacina, clomipramida, bupropiona. A criança, que o pai e a mãe não parou na gravidez. Um dia antes da gravidez estava trabalhando, vocês ganharam dinheiro. Aí com 3 meses, soca esse menino na creche, ou deixa
Mas quando o trabalho está acima dos meus filhos, eu preciso parar, reavaliar conceitos e valores. Vou repetir devagar para você notar. Vou até voltar a ver uma brincadeira, porque a pregação, eu vou pregação assim, pastor, glória a Deus, eu não gosto assim, não está que vai. Vou até voltar a fim. Querido, eu não posso ir não, porque eu vou estragar a piada. Querido, quando o trabalho e o dinheiro está acima do zelo da esposa, do marido e dos filhos, precisamos parar, reavaliar conceitos e valores. Lembra daquela frase inicial? Cada vez mais famílias deformadas nos valores produzem filhos deformados no caráter. Os filhos hoje estão vendo seus pais se rompendo dentro de casa. Pai e mãe do segundo, terceiro, quarto casamento. E parece que está tudo normal. E amanhã o filho está na homossexualidade, não sabe por quê. Está desviado, não sabe por quê. Mas não para por aí, querido. O Brasil registra 40 suicídios por dia nessa idade aqui. Crianças estão se suicidando. A cada 10 meninas abusadas no Brasil, 7 se encontram no mundo do lesbianismo. A cada 10 rapazes, meninos abusados, 7 se encontram no mundo do homossexualismo. Chegou na igreja. Tammy Gretchen foi batizada e ordenada por uma apóstola chamada Lana Rhoda. Ela e sua esposa, outra apóstola, consagrou Tammy Gretchen e a sua esposa, a diaconisa. Ela serve em ser da igreja Atos de Refúgio, que está crescendo no Brasil. Foi a primeira igreja gay e agora está sendo discipulado, sabe por quem? Ed Renekiewicz e também, sabe quem serve do século depois? Eu posso falar porque já é público. A Casa Worship agora é uma igreja inclusiva, uma igreja gay. Davi passa a mão que não estava mais. Está andando com o Ed Renekiewicz e outros pastores que aderiram. Leonardo Gonçalves ou Ed Salles? É que eu confundo. Está andando com essa patota Cleber Lucas, surtado da vida. Olha aqui, queridos, eu preciso falar isso. Desculpa, irmãos, eu preciso falar isso. 90% da população carcerária do Brasil não teve a figura do pai dentro de casa. Foi criado por avó, foi criado por tio, ou viveu num ciclo de adoção inconstante, não constante. 54% das pessoas que não teve a figura do pai presente na vida estão perdidos no mundo das drogas, foram assassinados no crime. É só pegar a dependência estatística, é só pegar as pesquisas no livro. Mas não para por aí não, querido. Olha só, a cada segundo morre 3 pessoas no mundo, sendo que 2 ainda não tiveram encontro com Cristo. Peguei essa estatística hoje, tremi as bases. A cada 3 segundos nasce 4,5 no planeta. A cada 1 segundo nasce 4,5 no planeta. Mas a cada 1 segundo morre 3. Dos 3, só 30%, só um que é crente, conhece Jesus. Os outros 2 não são. Faz a conta por dia. Faz a conta por minuto, multiplica por hora, depois multiplica por dia, depois eleva isso por ano. É a realidade, que ou nós enxergamos isso, ou nós vamos ficar aqui reduzidos, cantando isso, irmãos, há muito tempo. Parabéns, pastor Samuel, pastor que eu esqueci o nome, pastor Aleli e os demais irmãos. Parabéns, há muito tempo. Eu não entro numa imersão de adoração. Meu Deus, eu achei que até que ele ia atrapalhar o culto. Empolguei lá, estava atrapalhando até a pastora Aleli aqui. Esse malucão de 47 anos aqui, gritando. Parabéns, que adoração. Mas precisa sair disso, precisa ir além disso. Aqui é um lugar que os filhos se reúnem para celebrar o Pai, mas aonde eu revelo o Pai é dentro de casa, é na vizinhança, é no meu trabalho. Olha aqui a estatística, irmão, não para por aí. 90% das creches, CIMEI e escola tem como referência somente a pessoa da mãe. Minha
esposa está trabalhando no cinema Nossa Senhora das Graças, lá no setor de discussão. Não. Centro-Oeste, lá na fora, perto do campo do Atlético. Está trabalhando de manhã, ela é cuidadora, ela está formando um curso ABA, está fazendo após, agora ela fica com um autista dentro da sala, de 4 anos. Ela só conheceu um pai, a sala dela tem 22 alunos. Ela só conheceu um pai, que é o pai desse autista que ela auto fechada, Diogo. Os outros ela conhece um. Porque só os pais não se interessam pela vida dos seus filhos. E minha esposa fala, amor, a maioria é solteira. Tem uma mãe que ela tem de 0, de 3 a 1 ano, de 1 ano a 2. Tem uma mãe que no intervalo do almoço, ela trabalha em Campinas, vai lá para aumentar o bebezinho dela de 5 meses. É o segundo filho, é uma menina, ela separa entre lados, separou do marido, mudou lá para perto para trabalhar em Campinas. Aí ela vai lá de manhã, deixa a criança meio-dia no almoço, que é o almoço dela, ela almoça dando mamar para a criança. Depois volta às 6 horas para buscar ela para ir embora. Essa é a realidade que nós estamos vivendo hoje na sociedade. 52% das famílias brasileiras são sustentadas por mulheres e sem o apoio da figura masculina. 75% das mães acima de 30 anos, casadas ou não, sofrem de depressão e lidam sozinha com a educação dos seus filhos. Como pode isso, irmãos? Está debaixo do nosso país. Eu estou falando de Brasil. Eu sei que não é uma mensagem para domingo, não, irmão. Eu sei que não é. Eu confesso, sabe que a mensagem que eu preparei? Foi profetizando a família em 2025, porção dobrada. Ia ser um reverso, eu nem consegui pular, praticamente eu estava até mortal no altar. Se eu fizer isso, os irmãos já aproveitam, já me querem. Só pede para minha mulher e minha filha aqui para despedir. Eu preparei no nome de Jesus para que Deus, como testemunho de você, sabe a mensagem que eu preparei, pastora Liz? Profetizando porção dobrada na família em 2025. Eu abro aqui, eu mando para o irmão, os irmãos, eu ponho prontinho. É uma realidade que nós estamos vivendo, nós estamos despertados para isso. Essa igreja vai ter 24 horas de oração, na sexta-feira para o sábado, que maravilha! Mas você vai vir com um chamex todo preenchido para falar para Deus o que você quer, ou você vai vir com um chamex em branco para ouvir de Deus o que Ele quer de você. Na virada do ano, você apresentou o que você quer de Deus em 2025, ou você colocou um papel em branco para Deus usar o pastor, a liderança, a pastora, um profeta para falar o que Deus quer de mim e de você. As suas primícias, eu quero ver como um bom batista que essa igreja colheu primícias na virada do ano. As suas primícias, foi para apresentar para Deus o que você quer? Ou foi para apresentar para Deus a disposição do seu coração de dar, mesmo sem receber? Porque é dando que sim. Eu costumo falar, pastor, tenho falado, pastor, eu não prego sobre isso. Mas dízimo para mim não é devolver 10%. Dízimo é agradecer a Deus que Ele deixa a gente viver com 90%. Porque o dia que Ele pedir 80%, você não vai ter dificuldade de dele. O dia que Ele pedir 30%, você não vai ter dificuldade de ver com 70%. Então eu não devolvo 10%, eu agradeço porque Ele deixou eu viver com 90%. Ele é o dono de tudo? Sim ou não? Ele é o dono da minha vida e da sua? Ele é dono da casa? Ele é o dono da sua família? Então eu não devolvo, Ele é dono. O dono você não devolve, você agradece o que Ele te dá. Então eu agradeço a Deus porque Ele me deixa viver com 90%. E se amanhã está tendo agora, quer dizer que vai perder aí. Mas diz não é 10%. O que nós estamos fazendo com Deus? Ele é uma caixinha de surpresa para dar o que a gente quer? Ou nós somos o ouvido com esperança para fazer o que Ele quer? Vou repetir para cá para você notar. Deus é uma caixinha de surpresa para dar o que a gente quer? Ou nós somos o ouvido da esperança para fazer o que Ele quer? Como discutir isso? Como eu e você temos enxergado a família, discernindo-nos a família? Fruto disso são famílias desorganizadas e famílias disfuncionais. Repita comigo: o fruto do pecado nos pais e nos filhos são famílias desorganizadas e disfuncionais.
Lembra lá? Eu acho que é 6, não importa, mas ele fala assim: e eu visitarei a iniquidade dos seus pais e seus filhos. Eu castigarei os filhos pelo pecado dos seus pais. Porque Deus olha para a família. Pois bem, pastor, então por que o senhor começou falando dessa desordem? Trouxe algumas estatísticas para poder encerrar essa mensagem com esse versículo. Aliás, começar a encerrar com esse versículo. Peço 5 minutos, irmãos. Pois Deus não quer que vivamos em todo mundo em, mas sim em Paulo escreveu aos Coríntios. Não é um conselho, é um mandamento, porque senão, no grego, a origem dele é a mesma dos 10 mandamentos. Não matarás, não roubarás, não adulterarás, é a mesma coisa. E não quer que viva o mesmo. Por que falar da família organizada? Porque, querido, todo fruto de desgraça na vida parte da desordem familiar. Um filho amado amanhã vai saber o que é amar. Uma esposa amada amanhã vai saber o que é amar. Um marido amado amanhã vai retribuir amor. A linguagem do amor você não pode saber, porque existe pelo menos 5 linguagens do amor, mas existe a linguagem. Uma pessoa amada retribui com amor. Jesus fala assim: gente, que adianta dar bom dia para quem te dá bom dia? Isso não vale nada. Amar quem te ama tem que amar seus inimigos e orar por aqueles que te perseguem. Isso é evangelho. Então uma criança que é amada amanhã vai saber o que é amar. Uma criança que é colocada limite amanhã vai saber o que é não e o que é sim. Toda síndrome de desgraça na terra é fruto de família desorganizada, querido. Por isso nós temos a crise da sociedade. Queria receber a crise da sociedade. Se alguém quiser tirar foto nas redes sociais, todas as minhas mensagens, o seminário que eu ministrei aqui, a gente está lá no canal do YouTube, quem não pôde participar no ano passado de cura emocional. Olha só, Paulo escrevendo para Timóteo: nos últimos dias, Timóteo, vão ser tempos terríveis. Os homens seriam amantes de si mesmos, desorganizados, desonrosos, avarentos, arrogantes, gananciosos, blasfemos, presunçosos, ingratos. E o que fala aqui, ó? Serão blasfemos e todo mundo aqui, ó. Ingratos, ímpios. Como que começa o 3? Sem amor pela família. É o primeiro capítulo do meu livro de Certeza Familiar. Sem amor pela família. Paulo escreveu para Timóteo, agora para Timóteo: acorde. Os últimos tempos vão acontecer isso. E aí, queridos, eu trago para vocês uma realidade. Só vou passar porque eu preciso passar a parte de hoje, mas não vou falar porque eu falo sobre cada geração, para poder chegar nessa geração. Eu falo sobre essa geração, se alguém quiser tirar a mudança das gerações e da atual geração, que é a geração do isolamento social. Não tem como falar sobre isso agora, mas eu preciso encerrar, até porque eu quero trabalhar com vocês nos últimos versículos. Pais que não cuidam de suas famílias potencializam a ruína da sociedade e o aborto dos vínculos afetivos. Meu irmão, eu queria ter 40 minutos para falar sobre aborto afetivo, vínculos afetivos abortados. Tire volta que eu não posso parar aqui. Olha o que Paulo continua escrevendo aqui. Olha só. Eles afirmam que conhecem quem? Mas em seus atos negam. São detestáveis e são o quê? E desqualificados para qualquer obra. Paulo escreveu para Tito lá para a igreja de Creta. São detestáveis por quê? Porque não obedecem aos seus pais. Gente, a Bíblia é de Gênesis, Apocalipse, falando de família. Por isso, querido, isso aqui é uma frase que está em destaque no livro. Eu publiquei ela, inclusive, essa semana no meu Instagram. A relação dos pais na sua disfuncionalidade produz filhos disfuncionais na sociedade. Só é possível falar de adoecimento na família quando a gente traz esse olhar para dentro da nossa casa. Olha o tanto de assunto que eu tenho para tratar com os irmãos. Pastor, então por quê? Por que então esse olhar precisa sair de dentro da família? Por causa dessa frase aqui que também está em destaque no livro. Só enxergamos a vida lá fora quando discernimos o olhar da vida familiar aonde?
Falei para o seu irmão, só enxergamos a vida lá fora. Quando conseguimos enxergar nossa vida dentro de casa, isso fala para ele. Eu quero te enxergar melhor, meu marido. Eu quero te enxergar melhor, minha esposa. E para encerrar, queridos, porquanto estáis cientes que não foi mediante a valores perecíveis que foram resgatados da vossa maneira vazia de viver e sem sentido, que por ensino e educação recebeu de quem, igreja? Recebeu de quem, igreja? Apóstolo Pedro escrevendo isso há quase 2 mil anos atrás, Alessandro. Olha só o que Pedro escreve para nós há quase 2 mil anos atrás. Não foi. Vocês têm traduções que está vossa maneira fútil de viver e vazia, sem sentido, que por ensino e educação recebeu dos seus pais. Como é que é a frase que eu comecei? Famílias deformadas em seus valores produz filhos deformados no caráter. A Bíblia está dizendo isso. Pastor, e a esperança? Provavelmente foi Lucas que começou a escrever no Atos, capítulo 2, ele fala assim: salvai-nos, com muitas outras palavras, advertir, insistir o Espírito Santo dizendo, todo mundo bem forte, dizia o quê? Tem como a gente mudar? O Espírito Santo usava aquele povo em Atos, era um Pentecoste, era um avivamento, línguas repartidas, mais de 50 nações reunidas, estavam ali o Espírito dizendo: salvai-nos desta geração perversa, salvai-nos desta geração perversa. Aparecida de Goiânia, Catedral Batista, Comunidade Batista Cristã, salvai-nos desta geração perversa. O Espírito Santo insistia, ele advertia: salvai-nos dessa geração perversa. Nós somos a esperança. Não é Leandro, Leonardo, Vilela, eu confundo, sempre são cantores, um dos dois, é primo do Daniel. Não é ele a esperança para Aparecida. Não é o vereador. A esperança para Aparecida de Goiânia é a igreja do Senhor. E a igreja do Senhor é a nossa casa, é a catedral, é a comunidade cristã, a comunidade batista, é a comunidade batista cristã, é essa igreja, tempo do fogo, tempo do avivamento, tempo do crescimento, e o tempo do fogo é esse. Vão para casa e restaure a sua família. Chama, lembra-se do que é. Amém, igreja? Nós podemos mudar essa realidade. Cadê as células? Cadê os cultos no meio de semana? Cadê as marchas desses jovens? A invasão dos jovens nos bares e nas festas. Hoje não pode fazer isso. Que for, a turma fica lá no volta. Vai um jeito falando por terra, com a turma já volta assim. Opa, mais rápido. Querido, cadê esse povo? Queria convidar você a orar comigo, para que venham tornar-se puros e sinceros, filhos de Deus, no meio de uma geração que todo mundo no meio de uma geração e pervertida, da qual vocês brilhem como astros no universo. Nós somos a luz. Comunidade Batista Cristã, vocês são a luz de Aparecida. Você é a luz da sua casa, você é a luz do seu casamento, você é a luz dos seus filhos, você é a luz dos seus pais, para que venham brilhar como astros que brilham no universo. Não tem tempestade, não tem nevoeiro, não tem nuvem carregada que impeça uma estrela de brilhar o seu brilho. Está difícil, está complicado, mas ninguém impede o seu brilho, porque o brilho nosso vem do Espírito Santo. Ele está em nós, ele é conosco, ele é por nós e ele é através de nós. Amém, igreja? Filipenses 2,15. E por último, o último versículo do Velho Testamento: e ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais. Primeiro versículo da Bíblia: no princípio criou Deus. No princípio criou Deus. O último versículo da Bíblia, do Novo Testamento: e eis que estou convosco todos os dias até. Esse aí é o último versículo do Velho Testamento.
Meu filho vai vir. Vamos parafrasear. Mais ou menos 400 e poucos anos eu vou ficar sem falar com vocês, mas vai vir meu filho. E ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais, para que eu não venha à terra e a filha com maldição. Amém. Quantos querem uma vida sarada, uma vida abençoada, uma terra fértil, prosperidade como o pastor pegou aqui na palavra da fé? Quantos querem? Deixe hoje Deus converter o seu coração aos seus filhos, e os filhos deixem Deus converter o coração aos seus pais. Aí a terra não tem problema. A Bíblia está dizendo. Amém, gente? Amém. Mesmo sentadinho onde vocês estão, eu gostaria de orar com vocês. Que você possa carregar essas duas frases na sua vida, a partir de hoje. A maneira como enxergamos a família é a maneira como nós enxergamos a vida. O seu casamento é o melhor casamento que tem. Você só falta enxergar a verdade sobre o seu marido. Você só falta enxergar os valores da sua esposa. Não estou dizendo que casamento tem problema não, irmãos. Faz 27 anos. Esse ano eu faço 27 anos de casado. Tem gente aqui com mais tempo do que eu, tem gente aqui com menos tempo. Estou dizendo que casamento não tem problema. Mas quando eu foco no valor, eu passo por cima dos problemas. Os problemas não me vencem. Os problemas não vencem a sua cara. Por que parar no meio do caminho, sendo que ainda tem uma longa história para você? Quantos anos você tem? 19 anos, como é que é seu nome? Lana, seja como uma menina de 19 anos tem que ser. Não queira ser quem você não é. Não queira ser uma menina, uma mulher de 26 que você não tem. Mas também não romante como uma menina de 15, 14, de 12 anos. Seja inteira como uma menina de 19 anos tem que ser, honrando pai e mãe, obedecendo a Deus e servindo a Ele. Não antecipe o processo. Você não precisa viver ansiosa. Para que viver com ansiedade? Já basta amanhã um dia o seu próprio mal. Deus está te chamando para te dizer: o seu nome não é Marta, é Maria. Maria é aquela que senta e ouve a palavra do seu Pai. Deus está curando essa menina aqui. Você ainda vai ser médico. Deus ainda vai realizar seus sonhos. Você vai ser juíza. Você vai ser eu não sei o que. Mas Deus já escreveu a sua história. Senta e deixa o dia caminhar. Não antecipe o processo. O Deus de paz e santidade te santifica em tudo. O vosso corpo, alma e espírito sejam conservados para Ele, íntegros e irrepreensíveis até a vinda do vosso Senhor, porque o mesmo Deus que é fiel também fará de você a fidelidade que Ele espera. Você sabe, e você sabe que Deus está falando dessa menina aqui. Para quê? Chega! A maneira como você enxerga a sua família é a maneira como você enxerga a vida. A vida não para, a vida continua. Vocês já ouviram a minha história? Não tem ninguém nesse mundo que poderia ter parado. Está falando com o pastor Samuel, fiquei com vergonha, pastor Samuel, me perdoa. Estou precisando tomar mais uns cafés, porque eu não tenho intimidade. Eu não tinha dinheiro para comprar gasolina para ir para a igreja. Pergunta para ele: pastor, eu sei que você é generoso comigo, cara. Eu não vou te pedir. Pede o pessoal para comprar meu livro, como o senhor faz, porque desde agosto até hoje você não. O advogado passou um áudio para mim que eu entrei na justiça e ele bloqueou o nosso governo abençoado. Nosso governo abençoado tirou meu benefício, pediu prova de vida e disse que eu tinha condições de trabalhar. Desde agosto eu estou vivendo de venda de livros de pregação. Minha esposa ganha 1.612 da prefeitura. E eu não tinha, mas eu fiquei com vergonha. Pastor, faz um pix aí, R$20, sabe como mal? Minha esposa não vai dar. E amanhã cedo ela vai trabalhar. Mas eu não reclamo, a vida continua. Eu ia deixar de vir, meu irmão, eu venho de ônibus. Eu vim a pé, eu ia até baixar. Que não é que também. Porque daqui em casa são 27 quilômetros. Mas a vida continua, pastor. Quem mais do que a senhora? Aprende isso com anos atrás. Eu falava para assim: chega para mim. Desde Minas até agora, o Espírito Santo fazendo a obra dessa igreja que foi conhecida no início de 98, 99, 2000, 2001. Tempo do Fogo era a igreja onde quem pisava o fogo descia. Não sei quantos cultos por dia. A igreja do avivamento. Um vírus
se foi da China, se veio do avestruz, do macaco. Veio como meu marido levou. Quem mais do que vocês poderiam falar? Chega, mãe, vou dedicar a advocacia, vou prestar um curso para juiz. Mãe, olha, não quero saber, vamos ficar aqui, vamos alugar aqui lá. Mas vocês não pararam. Por quê? Porque tem aquele ali que precisava de você, tem aquele casalzinho jovem que precisava de vocês, precisa de você, tem aquele que chegou ontem, que chegou antes de ontem, sabe por quê? Porque aquele que começou a boa vai terminar. Eu estou diante da maior igreja de Aparecida de Goiânia, das famílias restauradas de Aparecida de Goiânia. Vão e façam discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não é para desistir, igreja. Pastores, não é para desistir. Pelo contrário, começa a sonhar. Tem pastores aqui para se ordenar. Não é para desistir, pastores. Os dias são maus, mas havendo feito tudo, fica firme. Fica firme na palavra. Não é para desistir. Vira para o seu irmão, a nossa família está de pé, não vamos desistir. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala para ela: nossa família está de pé, não vamos desistir. A maneira como você enxerga a sua família é a maneira como você vai enxergar a vida. A vida continua, menina. Quando você era menina, falava como menina, brincava como menina, corria como menina. Mas agora você cresceu. Abandone as coisas de menino, porque a vida não para. A vida não para. Tem gente precisando de você, filha. O Espírito de Deus está sobre você. Os braços de Deus te abraçam com braços de amor. A bênção do bom depósito de Deus está aberta com generosas janelas de celeiros. Pare de reclamar, filha. Levante a cabeça e continua, porque perdoados estão os seus pecados, filhos. Culto não é para isso, não. Vamos lá, por ela já vai passar para a sua semana, só fica aqui até amanhã. Essa menina carrega um fardo de culpa, de dor. Talvez os parentes que estão aqui amigos sabem da história. Dor, culpa. Se eu não tivesse feito isso, se não fosse desse jeito, Deus está mandando te dizer: o sol vai voltar a brilhar na sua vida. Volte a dormir. Para que essa ansiedade? Para que ficar rolando de um lado para o outro? Salmo 4, verso 8 é seu melhor rivotril, seu melhor clonazepam. Em paz você deitará e logo pegará no sono, porque o Senhor te faz repousar com segurança. Amém. Eu vou fazer a oração final. Eu queria só que os irmãos sentados estendessem a mão no rumo dessa casa, dessa família. Essa família está com dor. Talvez alguém aqui saiba. Eu não sei. Eu só sei que Deus mandou orar por ela junto com vocês. Pastor, eu não conheço ela. Ministra uma palavra de vida para ela. A vida continua. A vida é bela. Assiste o filme A Vida é Bela. Talvez seja lindo, sei lá. Assista a lista de Schindler e volte a animar com a vida. Assiste o filme A Forja e volte a animar com a vida. Assista o filme Mais Que Vencedores dos irmãos Kendrick e volte a animar com a vida, porque a vida continua. Estenda a mão para cá, aqui. Pai, eu oro por essa casa, por essa mulher, por essa família. Hoje chegou a conversão de pais e filhos nessa casa. Deus, a multidão é grande, mas o esforço dela é tão grande que nem que tenha que abrir o telhado e entrar por cima, ela vai tomar a sua dor nas mãos e vai, porque hoje chegou a conversão de pais e filhos nessa casa. Chega de mágoa do passado. Já não é mais menina, agora é mulher. Já não é mais criança, mas agora é adulta. O Espírito de Deus está criando todo trauma e todo medo da sua vida. A vida continua, a sua história continua. Toda ferida com o que fizeram com você, perdoa essa pessoa, ela não vai te perseguir mais. Deus vai escrever uma nova história a partir de você. A vida continua, a vida continua. Amém, igreja?